a transmutação mental. A mente, também como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental, o Kybalion. Como dissemos, os hermetistas eram os antigos alquimistas, astrólogos e psicologistas, tendo sido Hermes o fundador destas escolas de pensamento. Da astrologia nasceu a moderna astronomia, da alquimia nasceu a moderna química, da psicologia mística nasceu a moderna psicologia das escolas. Mas não se pode supor que os antigos ignoravam aquilo que as escolas modernas pretendem ser em prioridade exclusiva e especial. As memórias gravadas nas pedras do Antigo Egito mostram claramente que os antigos tinham um grande conhecimento de astronomia, a verdadeira construção das pirâmides representando a relação entre o seu desenho e o estudo da ciência astronômica. Não ignoravam a química, porque os fragmentos dos antigos escritos mostravam que eles conheciam as prioridades químicas das coisas. Como efeito, as antigas teorias relativas à física vão sendo vagarosamente verificadas pelas últimas descobertas da ciência moderna, principalmente as que se referem à constituição da matéria. Não se deve crer que eles ignoravam as chamadas descobertas modernas em psicologia. Pelo contrário, os egípcios eram especialmente versados na ciência da psicologia, particularmente nos ramos que as modernas escolas ignoram, que, não obstante, têm sido encobertos sob o nome de ciência psíquica, que a confusão dos psicólogos da atualidade, fazendo-lhes com repugnância admitir que afinal pode haver alguma coisa nela. A verdade é que, sob a química material, a astrologia e a psicologia, que é a psicologia na fase de ação do pensamento, os antigos possuíam um conhecimento de astronomia transcendente, chamada astrologia, da química transcendente, chamada alquimia, da psicologia transcendente, chamada psicologia mística. Possuíam o conhecimento interno com o conhecimento externo, sendo o último o único possuído pelos cientistas modernos. Entre os muitos ramos secretos de conhecimento possuído pelos hermetistas, estava o conhecimento sobre o nome de transmutação mental, que forma a exposição material desta lição. Transmutação é um termo usualmente empregado para designar a antiga arte de transmutação dos metais, particularmente dos metais impuros em ouro. A palavra transmutar significa mudar de uma natureza, forma ou substância em outra, transformar. E da mesma forma, transmutação mental significa a arte de transformar e mudar os estados, as formas e as condições mentais em outras. Assim, podeis ver que a transmutação mental é a arte da química mental, ou, se quiserdes, uma forma de psicologia mística prática. Porém, essas significações estão muito longe de serem o que exteriormente parecem. A transmutação, a alquimia ou a química no plano mental é certamente muito importante com seus efeitos, e se a arte cessou agora, assim mesmo não pode deixar de ser um dos mais importantes ramos de estudo conhecidos pelos homens. Mas isso é simplesmente o princípio. Vejamos a razão. O primeiro dos 7 princípios herméticos é o princípio do mentalismo. O seu axioma é: o todo é mente, o universo é mental. Que significa que a realidade objetiva do universo é mente. E o mesmo universo é mental, isto é, existe na mente do todo. Estudaremos este princípio nas seguintes lições, mas deixai-nos
examinar o efeito do princípio se for considerado como verdade. Se o universo é mental na sua natureza, a transmutação mental pode ser considerada como a arte de mudar as condições do universo, nas divisões de matéria, força e mente. Assim, compreendereis que a transmutação mental é realmente a magia de que os antigos escritores muito trataram nas suas obras místicas e de que dão muito poucas instruções práticas. Se tudo é mental, então a arte que ensina a transmutar as condições mentais pode tornar o mestre diretor das condições materiais, também como das condições chamadas ordinariamente mentais. De fato, nenhum alquimista que não esteja adiantado na alquimia mental pode obter o grau necessário de poder para dominar as grosseiras condições físicas e os elementos da natureza, a produção ou cessação das tempestades e dos terremotos, assim como a de outros grandes fenômenos físicos. Que tais homens tenham existido e existam ainda hoje é matéria da maior certeza para todos os ocultistas adiantados de todas as escolas. Que existem mestres e que eles têm estes poderes. Os melhores instrutores asseguram-no aos seus discípulos, tendo experiências que os justificam nessas opiniões e declarações. Estes mestres não exibem em público os seus poderes, mas procuram o afastamento do tumulto dos homens, com o fim de abrir melhor o seu caminho na senda do conhecimento. Mencionamos aqui a sua existência simplesmente com o fim de chamar a vossa atenção para o fato que o seu poder é inteiramente mental e de que eles operam conforme as linhas das mais elevadas transmutações mentais e em conformidade com o princípio hermético do mentalismo, ou universo mental. Porém, os discípulos e os hermetistas de grau inferior aos mestres, os iniciados e instrutores, podem facilmente operar pelo plano mental ao praticar a transmutação mental. Com efeito, tudo o que chamamos fenômenos psíquicos, influência mental, ciência mental, fenômenos de novo pensamento, etc., se realiza conforme a mesma linha geral, porque nisso está mais um princípio oculto de que a matéria cujo nome é dado ao fenômeno. O discípulo, que é praticante da transmutação mental, opera no plano mental, transmutando as condições mentais, os estados, etc., em outros, de acordo com diversas fórmulas mais ou menos eficazes. Os diversos tratamentos, as afirmações e negações, etc., das escolas da ciência mental são antes fórmulas frequentemente muito imperfeitas e não científicas da arte hermética. A maioria dos praticantes modernos são muito ignorantes em comparação com os antigos mestres, pois eles carecem de conhecimento fundamental sobre que é baseada a operação. Não somente os próprios estados mentais podem ser mudados ou transmutados pelos métodos herméticos, mas também os estados mentais dos outros podem ser e mesmo são constantemente transmutados na mesma direção, quase sempre inconscientemente, mas às vezes conscientemente, por uma pessoa que conhece as leis e os princípios, nos casos em que a pessoa influenciada não esteja informada dos princípios da proteção própria. E ainda mais, como sabem diversos discípulos e praticantes da moderna ciência mental,
toda condição material que depende das mentes dos outros pode ser mudada ou transmutada de acordo com o desejo, a vontade e os tratamentos reais da pessoa que deseja mudar as condições da vida. Na atualidade, o público está informado geralmente dessas coisas, que não julgamos necessariamente mencioná-las por extenso. Por quê? O nosso propósito a este respeito é simplesmente mostrar a arte e o princípio hermético da polaridade. Neste livro, procuramos estabelecer os princípios básicos da transmutação mental para que todos os que leem possam compreender os princípios secundários e possuir então a chave mestra que abrirá as diversas portas do princípio hermético de polaridade. Vamos fazer agora uma consideração sobre o primeiro dos 7 princípios herméticos. O princípio do mentalismo, que afirma a verdade que o todo é mente, o universo é mental. Conforme as palavras do Kybalion. Pedimos uma atenção íntima e um estudo cuidadoso deste grande princípio, da parte dos nossos discípulos, porque ele é realmente o princípio básico de toda a filosofia hermética e da arte hermética da transmutação mental.